Santo. O Senhor esteja convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, peregrinos, bem-vindos ao Santuário, bem-vindos a esta nossa celebração da Eucaristia. É na atitude que cantávamos no cântico de entrada que nós nos encontramos aqui e agora. Na atitude da confiança. Viemos confiantes ao encontro do Senhor. Viemos a este trono de graça e de misericórdia, que é, em comunidade, celebrarmos o amor de Deus por cada um de nós na Eucaristia, entregando-nos, confiando-nos a Ele, na realidade do nosso ser, do nosso viver, naquilo que é as nossas vidas. Hoje o Santuário celebra a missa votiva dos santos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto. Sentir como eles essa misericórdia de Deus sobre cada um de nós, que nos transforma e nos molda à sua vontade, fazendo-nos a todos santos. Mas hoje também o Santuário quer celebrar e recordar, fazer memória de um grande sacerdote desta diocese de Leiria, Fátima, que há 10 anos partiu para a casa do Pai. Talvez alguns de nós tenhamos a sua imagem na memória. Ele foi grande diretor, maestro das Assembleias Litúrgicas do Santuário de Fátima. Padre Carlos Silva, compositor musical de muitos dos cânticos de Fátima. O canto que acabamos de cantar foi composto por ele. Recordamo-lo hoje e esta nossa celebração é celebração em sua memória. Para dignamente vivermos a nossa celebração, a acolhermos em todos os seus frutos, reconheçamos a nossa fragilidade, a nossa imperfeição, invoquemos o perdão e a misericórdia do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus de infinita bondade, que amais a inocência e exaltais os humildes, concedei que, à imitação dos bem-aventurados Francisco e Jacinta,
vos sirvamos em pureza de coração para podermos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia o Senhor sob a direção do sumo sacerdote Eli. Samuel dormia no templo do Senhor, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: aqui estou. E correndo para junto de Eli, disse: aqui estou porque me chamaste. Mas Eli respondeu: eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: aqui estou, porque me chamaste. Eli respondeu: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Eli e disse: aqui estou, porque me chamaste. Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Eli a Samuel: vai deitar-te, e se te chamarem outra vez, responde: falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Palavra do Senhor. Ó
misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. O Senhor fez em mim maravilhas. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Vede bem, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos veem constantemente o rosto do meu Pai que está nos céus.
Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, como dizíamos no início da nossa celebração, neste dia o Santuário celebra a missa votiva dos santos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto. E aqui à frente até estão algumas crianças vestidas à maneira de Francisco e da Jacinta e da Lúcia, não é verdade? De onde é que vocês vêm? De Proença Nova. Bem-vindos! E convosco vivemos a alegria dos pastorinhos por estar a celebrar e a encontrar-se com Jesus, não é verdade? E de facto, em Francisco e em Jacinta, nós contemplamos as maravilhas de Deus, as maravilhas da ação de Deus nas suas vidas e também a possibilidade da mesma ação de Deus nas nossas vidas. E vemos como corresponder, como responder aos apelos que Deus faz a nós próprios, à nossa vida, chamando-nos ao seu encontro, a estar com Ele e a segui-lo. É o que a palavra de Deus que acabamos de escutar nos traz como mensagem e como desafio. Chamamento e missão a que Deus nos convoca, particularmente através do exemplo do profeta Samuel, onde reparamos que, em primeiro lugar, a iniciativa é de Deus. É Ele quem toma a dianteira, quem escolhe, quem chama, interpela e desafia. E embora o chamamento seja feito na tranquilidade e no sossego da noite, quando desapareceu o buliço e a correria desenfreada da jornada, nem sempre esse chamamento se torna perceptível. Mas Deus não desiste de se fazer compreender e de esperar a resposta e usa de meios ou de pessoas para obter essa resposta. Foi-o com o sacerdote Eli em relação a Samuel. Vai deitar-te e se te chamarem outra vez, responde, falai, Senhor, que o vosso servo escuta. E foi com os pastorinhos, que, como se canta num dos cânticos de Fátima, na solidão da montanha, ouviram Deus que fala a sua verdade ao seu povo. Também Francisco e Jacinta tiveram dúvidas, e a Lúcia, em relação ao que viam e ouviam, mas na oração simples e humilde, na penitência e sacrifícios, eles foram-se moldando e convertendo-se totalmente a Deus. Assumiram aquele ser-se pequeno de que Jesus fala hoje no texto do Evangelho. De facto, para que aconteça a resposta ao chamamento divino, é imperativo o existir essa pequenez de que Jesus fala. Se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. Estas palavras de Jesus, elas surgem na sequência da pergunta sobre quem é o maior no reino dos céus. E a resposta foi dada precisamente com um sinal e com estas palavras. O sinal, essa cena da criança colocada entre eles, no meio deles. Essa cena não é construída para envergonhar os discípulos, mas sim para um anúncio concreto. É um sinal profético que Jesus realiza, como que uma espécie de fotografia daquela ordem existente no reino dos céus. E a este sinal
segue-se a palavra onde se apresentam duas condições estreitamente unidas que permitem a grandeza do reino dos céus. Duas condições para ser grande: a conversão e o tornar-se como crianças. O objetivo do caminho de conversão é precisamente o tornar-se criança diante de Deus, necessitados de carinho, de proteção e de auxílio. E a ordem no reino dos céus é precisamente esta. Diante de Deus, mas também na comunidade dos discípulos, o maior é pequeno, o pequeno é grande. Quem acolhe uma criança, abaixando-se para ela, demonstra ter um espírito de conversão e de seguimento de Jesus, que se esconde e se deixa encontrar nos pequeninos. Assim, Jesus lança-nos um convite. Lança-nos o convite ao abate do orgulho e da autossuficiência que impedem a escuta daquele que chama. E pede-nos, Jesus, a confiança, o converter-se, o mudar de mentalidade e de comportamento, o abandonar-se e abaixar-se totalmente. E, caríssimos irmãos, nos pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta, encontramos precisamente o modelo de fidelidade e de realização desta palavra de Deus que escutamos. Eles souberam escutar a voz que os chamava e disseram com todo o seu ser: falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Sim, queremos. E viveram o sim abrangente em todas as suas vidas. E, por outro lado, eles vestiram-se daquela humildade e confiança plenas que os fizeram grandes no reino dos céus. Aprendamos, pois, também nós hoje, com estes exemplos de Francisco e de Jacinta. Aprendamos nesta escola que é Fátima, e com Francisco e a Jacinta, digamos também o nosso sim a Deus. Irmãos, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, os pastorinhos de Fátima que viram Nossa Senhora, peçamos a graça de progredir como eles na santidade de vida e digamos cheios de fé: fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelo Papa, o Bispo vestido de branco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Senhor o proteja nos momentos de maior perigo e sofrimento, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos peregrinos e peregrinas da Cova da Iria, para que, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, aprendam a rezar bem e se convertam a Deus, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelas crianças das nossas escolas e catequeses, para que os seus pais, professores e catequistas, os ajudem a crescer como os pastorinhos em candura e simplicidade, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo.
pelos doentes do mundo inteiro e pelos que peregrinam a Fátima, para que, como a Santa Jacinta, encontrem no coração imaculado de Maria refúgio, conforto, auxílio e proteção nas horas mais difíceis. Oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, para que, como o Santo Francisco, cresçam em vida interior e descubram como é bom orar em silêncio ao Deus escondido. Oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Concedei-nos, Pai Santo, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a graça de não ofendermos mais a Nosso Senhor, como a Virgem Maria lhes pediu, e de um dia participarmos na glória eterna. Por Cristo Nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Seja o Senhor de Deus, mãos deste sacrifício, para o glória e o seu nome, nosso bem, toda a Santa Igreja. Humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a homenagem das nossas preces e oblações, para obtermos o perdão das nossas culpas e a conversão dos pecadores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos e, ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida, dais-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciaste, Senhor, a vossa Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição
e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz e no amor de Jesus Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo, para a vida eterna.
Oremos. Por este divino sacramento que recebemos, Senhor, acende em nós o amor admirável que levou os bem-aventurados Francisco e Jacinta a entregar-se inteiramente a vós e a apaixonar-se pela salvação de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marte, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste terceiro sábado em que celebramos de maneira particular os pastorinhos, Francisco e Jacinta, convidamos agora todas as crianças aqui nesta celebração a aproximarem-se do altar para receberem a bênção, uma bênção especial neste dia. Portanto, todas as crianças agora podem aproximar-se do altar. Olá, bom dia e bem-vindos. Este é um momento muito especial dedicado a vós, em que convosco queremos olhar, ver, sentir a beleza, a alegria, a felicidade de ser-se criança e crianças escolhidas por Deus. Tal como outras crianças, que nós hoje já falámos muito. Já hoje me ouviram dizer 2 nomes muitas vezes, não ouviram? Francisco e Jacinta. Disse muitas vezes hoje já
estes dois nomes. E de facto, estão aqui algumas crianças vestidas como o Francisco e a Jacinta. E reparem, é quase como aqueles dois que ali estão, não é? Vestidos. Vocês, que estão vestidos à maneira do Francisco e da Jacinta, fazem-nos lembrar aqueles dois. Que estão com quem? Com Nossa Senhora. E olhem, há pedacinho eu disse e pedi que cada um de nós, todos, deveríamos vestirmos-nos como o Francisco e a Jacinta. Mas vestirmos-nos como o Francisco e a Jacinta não é com o lenço ou o barrete ou o colete, mas é sobretudo vestirmos-nos naquela forma de estar, de viver, de ser amigo de Jesus, como o Francisco e a Jacinta foram. E é isso que nós agora vamos pedir. Aqui o Sr. Padre Francisco, outro Francisco, o Sr. Padre Francisco disse que agora no final íamos sobre vós invocar uma bênção especial. É de facto isso. É pedir a ajuda de Deus, pedir que Deus vos proteja, que Deus faça de vós outros Franciscos e outras Jacintas, ou seja, que faça de vós meninos e meninas belos, agradáveis, felizes, como o Francisco e a Jacinta, e que possam vir a ser, como o Francisco e a Jacinta, grandes amigos de Jesus, ou seja, santos, como todos nós somos chamados a ser santos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes, impondo-lhes as mãos, e nos enviastes e nos ensinastes que quem a recebe, a vós recebe, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre estas crianças aqui presentes, e por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós, se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Podem regressar aos vossos lugares e com este desejo forte sempre de ser grandes amigos de Jesus e tornar a vida bela com Jesus à maneira de Francisco e de Jacinta.
Caríssimos irmãos e irmãs peregrinos, celebramos o Francisco e a Jacinta Amado, pastorinhos de Nossa Senhora, que nos deixam um modelo de dizer sim à vontade de Deus. Deus que nos chama, que nos convoca ao encontro, a segui-lo, a vivê-lo. Que, como o Francisco e a Jacinta, testemunhemos no mundo esta fidelidade, este sim ao Senhor. Invocamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.